Shalom, meus queridos e amados irmãos estudantes da Palavra de Deus. Graça e paz aqui, Pastor Ilmar. Satemeri, Alecai, esse chapeuzinho aqui por causa da luz, que é muito forte. Falamos diretamente de Causa da Rainha, Portugal, Distrito de Leiria. Nossos cursos aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, igreja que nós estamos participando aqui na Europa, e também pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Bereshit, que há 30 anos nós fundamos em Minas Gerais. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica ou pós-graduação na área de Pentateuco, Gênesis. Então são 9 matérias, já estamos trabalhando agora a 4ª matéria. A primeira matéria foi os 7 tempos de Deus, mostrando como é que Deus age em cada dia 1000 anos durante a história. Depois estudamos os dias pré-diluvianos, como é que era a vida antes do dilúvio, dessa catástrofe, cataclisma que foi o dilúvio. Depois estudamos a Arca de Noé, a construção que demorou 120 anos, provando que demorou mesmo, né? Que tinham 3 compartimentos chamados de ninhos, kem no hebraico. Os detalhes, tudo da arca, tudo, aquela grande embarcação que flutuava, né? Não tinha leme, não tinha controle, ela ficava à deriva. E hoje chegamos na matéria o dilúvio. O dilúvio foi um evento que marcou, né? Nós podemos chamar assim a Terra até o dilúvio, até o ano 1656 é uma Terra, é um planeta, e depois do dilúvio é outra coisa, mudou tudo. Nós vimos isso nos dias pré-diluvianos. Hoje a nossa tarefa aqui é estudar o dilúvio, como é que foi esse cataclismo no grego, ou então Mabul no hebraico. Então vamos começar dizendo que dilúvio não é uma chuva torrencial de 150 milímetros, né? Não é isso. Dilúvio não é um aguaceiro, uma inundaçãozinha. Dilúvio é uma catástrofe, é um cataclismo. No grego, cataclismos. A palavra aparece 4 vezes só no Novo Testamento grego, em Mateus 24, 38, Mateus 24, 39, Lucas 17, 27 e 2 Pedro 2, 5. Só aparece aí nesses textos. E esses textos geralmente são textos que se referem categoricamente a Jesus, né? Em Mateus e Lucas, está falando sobre isso. E nós precisamos de observar todos os discursos de Jesus quando estamos estudando a palavra sagrada. Porque ele fez questão de autenticar, de dar fé naqueles fatos que tinham dúvidas. O povo duvidava que houvesse ocorrido. Então, todos esses pontos que ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, é uma referência que ele sabia, ele esteve lá visitando Abraão, né? Debaixo dos cavalheiros de Manre, e ele sabia que aconteceu. Assim como Jonas teve 3 dias e do tempo no ventre do grande peixe, ele também sabia. Então, Jesus veio autenticando, dando veracidade aos fatos que eram chamados fatos cabulosos, que alguns tinham dúvidas sobre eles, né? Então, ele citou aqui, ó, versículo 30, Mateus 24, 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Esse mesmo texto vai ser citado também em Lucas 17, 27. E não perceberam, diz o versículo 39 do capítulo 24 de Mateus, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Isso aqui está categoricamente certíssimo. O dilúvio levou a todos, não teve tempo de ninguém sair correndo para cá e para lá, chamar o bombeiro, acionar alguma coisa, não. Foi uma catástrofe repentina. As fontes do grande abismo explodiram e as comportas se abriram de uma vez só. E isso está comprovado na fossilização. Nós veremos aula sobre isso aqui, como foi um fato repentino e instantâneo. Com a Polaroid tira foto. E também em 2 Pedro, vamos ver aqui, 2 Pedro, cadê Pedro? Está aqui 2 Pedro 2, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui Pedro, que é discípulo de Jesus, né? É um dos discípulos que escreveram junto com João e Mateus.
Ele está citando categoricamente o cataclismo, a palavra dilúvio aqui no original, grego, Novo Testamento, cataclismo, que aparece 4 vezes. Depois Pedro também diz no capítulo 3, versículo 6, pelo qual vai perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Afogado aí é originário do cataclismo, ou cataclismo é originário do verbo catacliso. Catacliso é o verbo que originou a palavra cataclismos. Aí o verbo afogar aqui, está escrito aqui, catacliso, esse verbo aí aparece só nesse lugar aqui, um rapax legomena, a palavra que só aparece aqui no texto grego. Vamos agora ver então no hebraico, como é que é esse nome aí no hebraico, né? O dilúvio no hebraico capítulo aí, vamos ver, capítulo 6 em diante, vai aparecer a palavra, né? Sobre dilúvio. Vamos ver aqui no 7 versículo 10. Lembrando que a palavra mabul, no hebraico, vem do verbo yabal. Esse verbo quer dizer trazer, carregar, conduzir. Daí a palavra dilúvio, a palavra aparece 13 vezes no Velho Testamento, sendo que uma vez nos Salmos e 12 vezes aqui no texto do dilúvio. No texto de Gênesis 6, 7 até o 11, do capítulo 6 até o capítulo 11, nós veremos então aí 12 ocorrências, com mais a ocorrência de Salmos, nós temos 13 ocorrências. Então vamos ver essas ocorrências aí e verificar que há uma diferença muito grande entre Mabul, que é uma inundação rápida, instantânea, violenta, um cataclismo, né? E as palavras parecidas, como por exemplo, nepets. Nepets é a palavra para chuvas torrenciais. Ela ocorre somente em Isaías 30, versículo 30. Não aparece mais em local nenhum. Depois tem a outra palavrinha também usada no hebraico para inundação, aguaceiro, afogar, que é shatef. Shatef aparece somente 6 vezes no Velho Testamento, quer dizer, inundação, um aguaceiro muito grande. E essa shatef vem do verbo shataf. Desculpe. O verbo shataf aparece 31 vezes. E ele significa inundar, transbordar, afogar e até lavar. Então, o dilúvio, meus irmãos, essa aqui na primeira aula, a aula introdutória, nós estamos mostrando as palavras técnicas que foram usadas pelos escritores. O salmista também usou, né, essa palavra nos Salmos, número 29, versículo 10, quando fala dos dilúvios, até no plural. E Moisés recebeu essa revelação, porque Moisés está muito distante de Adão, né? Muito distante de Adão. E ele recebeu essa direção, essa revelação, e ele usou essa palavra aí, que significa isso mesmo. Dilúvio, inundação completa, global, total, universal. E no grego, cataclismos, a gente até usa no português, né, a palavra, houve uma hecatombe, houve um cataclismo, houve uma catástrofe. É uma coisa assim, terrível, muito grande, de proporções enormes, que afeta algum local, né? Então, essa primeira aula vamos ficar por aqui, mostrando que a própria palavra já nos indica que foi um fato inédito, jamais ocorrido, uma chuva de proporções gigantescas, nós veremos depois quantos milímetros choveu naqueles dias, e voltamos na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.